Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa disciplina é Ciências. Eu quero te pedir para você pegar o seu módulo 2 e abrir comigo na página 200. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de doenças transmissíveis. Na aula passada, nós falamos sobre as doenças transmissíveis, que são aquelas, que passam de uma pessoa contaminada, de uma pessoa doente, para uma pessoa saudável, alguém que não está doente. Essas são doenças transmissíveis. E hoje nós vamos falar das formas de prevenção, como é possível prevenir, essas doenças transmissíveis. Bem, então me acompanhe aqui nessa leitura, ó. Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados, como repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é a prevenção. Tem até um ditado que diz que prevenir é melhor do que remediar. Então, muito melhor do que tomar medicamentos é se prevenir para que a gente não fique doente, não é verdade? Mas como podemos nos prevenir dessas doenças? Veja o cartaz abaixo. Então, me acompanhe aqui, olha. Nós temos um cartaz aí e o título do cartaz é assim, ó. Vacinação. Atualize a caderneta. Todo mundo unido fica mais protegido. Quando ele menciona caderneta, essa caderneta é a caderneta de vacinação que toda criança recebe ao nascer. No próprio hospital, a criança já recebe uma caderneta de vacinação. E essa caderneta é um controle dos pais, para que todas as vacinas, que a criança vai tomando fiquem registradas ali. Vamos responder essas questões aqui oralmente? A questão 5 diz assim: comente sobre a importância da vacinação. Qual seria, na sua opinião, a importância da vacinação? Por que tomar vacina é importante? É tão importante que a criança nem sai do hospital sem uma caderneta de vacinação. As primeiras vacinas ela já toma lá, no próprio hospital, logo ao nascer. Por quê? Qual é a importância da vacinação? A importância é justamente proteger o nosso corpo, prevenindo de algumas doenças. Essa é a importância das vacinas, Aqui, ó, na 6ª questão pergunta assim: que atitude está sendo incentivada no cartaz? O cartaz incentiva a atualizar a caderneta, para aquelas pessoas que às vezes têm vacinas atrasadas, esqueceu de tomar alguma ou não pôde ir tomar no tempo que estava programado. Então é uma campanha para que atualizem a caderneta de vacinação, colocando as vacinas em dia. Aqui na 7ª questão pergunta assim: você está com a sua vacinação em dia? Eu vou deixar aí essa pergunta para você fazer aos seus pais. Como está a sua caderneta de vacinação? Está em dia ou será que tem alguma vacina atrasada? É importante que ela esteja em dia, ok? Bom, a vacinação ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, como tétano, cachumba, sarampo e cólera. Você já ouviu falar dessas doenças? Eu queria falar um pouquinho delas para você agora. São doenças que são prevenidas com vacinas. Olha, o tétano, por exemplo. O tétano é uma infecção grave que pode até mesmo levar à morte. Você sabia disso? É transmitida por uma bactéria que entra no organismo através de ferimentos, através de lesões na pele.
Não tem cura o tétano, mas a vacina é eficaz na sua prevenção. Eu trouxe aqui para você, ó, uma imagem que mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Uma perfuração na pele, por exemplo, com algum objeto de metal, um prego, um arame, essa perfuração pode levar à infecção, fazendo com que a bactéria entre no corpo da pessoa, causando tétano. É assim que as pessoas, né, contraem essa doença, através de uma lesão, um machucado na pele causada, por exemplo, por uma perfuração de algum metal enferrujado, por exemplo. Ok? Aqui, ó, a segunda doença que eu quero falar para você um pouquinho é sobre a cachumba. Você já ouviu falar da cachumba? A cachumba também é uma doença contagiosa que afeta as glândulas salivares. Sabe o que são as glândulas salivares? São as glândulas que produzem a nossa saliva. Ela é transmitida por vírus através da saliva de uma pessoa infectada e pode ser facilmente prevenida por meio da vacinação. Então, olha a importância de se vacinar, né? Podemos nos livrar de tantas doenças. Então, aqui, ó, eu trouxe agora também para você imagens da cachumba. Como eu falei, ela atinge as glândulas salivares. São glândulas que nós temos aqui dentro da nossa boca, próximas ao ouvido. E quando essa doença, quando esse vírus atinge essas glândulas, fazem com que essas glândulas fiquem inchadas. E aí o rosto da pessoa, né, fica inchado. Aqui, ó, tem uma imagem de um rosto inchado por conta da cachumba. Ok? Mas lembrando, pode ser facilmente prevenida através da vacinação. A outra doença que nós falamos aqui, ó, o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa gravíssima. É causada também por um vírus que pode ser fatal. Sarampo pode matar. Essa doença se espalha, né, por meio da tosse ou do espirro de uma pessoa infectada. E a única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Então, ó, olha fotos de uma pessoa com sarampo. Olha, são essas pintinhas vermelhas por todo o corpo. Mas é uma doença que é facilmente evitada, facilmente prevenida por meio de vacinação. E a outra doença que nós mencionamos aqui é a cólera. A cólera é uma infecção no intestino e ela é causada por uma bactéria. Ela causa diarreia grave e além disso ela deixa a pessoa desidratada, né? Por conta de tanta diarreia, a pessoa que contrai da cólera, ela fica desidratada, podendo ser fatal se não for tratada imediatamente. As vacinas, porém, são eficazes na prevenção dessa doença. Aqui, ó, mostra um dos maiores causadores da cólera, que é a ingestão de água contaminada. Na maioria das vezes, as pessoas contraem essa bactéria, que está a foto, uma imagem ampliada da bactéria, né, que entra no organismo através da ingestão de água contaminada. E quando essa bactéria entra no organismo, ela se aloja aqui, ó, no intestino da pessoa, provocando a infecção. Então aqui tem uma foto também da bactéria. E ela se aloja aqui, ó, no intestino. Ok? Mas também pode ser prevenida por meio das vacinas. Bem, as vacinas estimulam o nosso organismo a produzir defesas. Ó, sublinha isso aqui comigo. Ó, as vacinas, vamos destacar juntos, estimulam o nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores das doenças. É como se as vacinas entrassem no nosso corpo
e produzissem soldadinhos de defesa. E esses soldadinhos ficam ali, protegendo o nosso corpo contra qualquer agente causador de doença. Assim, quando entramos em contato com esses agentes após a vacinação, nosso organismo, impede que a doença se desenvolva. Por quê? Porque os soldadinhos estão ali, os soldadinhos de defesa, que entram no nosso corpo através das vacinas. E aí eles impedem que a doença se desenvolva. Ok? Na página 201, diz assim, olha, a prevenção das doenças transmissíveis não é feita apenas com a vacinação. Isso é importante, porque tem gente que acha que é só se vacinar e aí você está livre de doenças, mas esquece de tomar outros cuidados que também são muito importantes. E são desses cuidados que eu quero falar com você agora, olha. Outras atitudes que envolvem cuidado com a saúde também são essenciais para prevenir essas doenças. Cuidados como beber água filtrada ou fervida. A cólera, por exemplo, que a gente viu, né? Que a bactéria pode entrar no nosso organismo através da ingestão de água contaminada. Então, pode ser prevenido também bebendo água filtrada ou fervida. Outra maneira de prevenir doenças é lavar as mãos com frequência. Nós temos vivido aí, tempo de coronavírus. Então, é uma forma de evitar que os vírus, as bactérias atinjam o nosso organismo é mantendo a higiene das nossas mãos, lavando as nossas mãos com frequência. Outra forma de evitar algumas doenças é andar calçado, porque o solo onde nós pisamos às vezes pode estar contaminado e a gente não sabe, e andar descalço pode nos levar a contrair algum tipo de doença. E aqui outra forma é cortar as unhas, pois as unhas, quando elas estão grandes, elas acumulam sujeira e nessa sujeira pode ter vírus, bactérias que causam doenças, ok? Então, são atitudes de higiene que, somadas à vacinação, nos mantém longe de doenças. Qual dos cuidados acima você costuma praticar no seu dia a dia? Essa é uma resposta que é para ser feita oralmente, ok? Qual dos cuidados acima, desses cuidados aqui, o que você faz no seu dia a dia? Responde aí para mim. A primeira vacina. A primeira vacina foi desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner. No final do século XVIII, muitas pessoas estavam morrendo na Inglaterra, vítimas de uma doença chamada varíola. É uma doença transmissível, ela passa de uma pessoa para outra. A varíola era uma doença altamente contagiosa, causada por vírus. Tia Verônica não trouxe imagens da varíola para você aqui, porque são imagens fortes. As pessoas que contraíam varíola ficavam com uma pele horrível, Então a imagem é tão forte que eu não tive coragem de colocá-la aqui para você, tá bom? Bem, esse médico Jenner, ele percebeu que as pessoas que trabalhavam extraindo leite de vacas não eram contaminadas por essa doença. Presta bem atenção nisso. As pessoas que trabalhavam extraindo o leite das vacas não eram contaminadas pela varíola. Depois de muitos estudos, o médico britânico identificou que as vacas desenvolviam uma doença semelhante à varíola. Ele começou a perceber que as vacas desenvolviam uma doença parecida com a varíola. E a doença das vacas era transmitida às pessoas que trabalhavam na extração de leite, tornando essas pessoas
resistentes à varíola. Então era assim, olha, as pessoas que trabalhavam com as vacas, tirando o leite delas, elas acabavam ficando resistentes, né, a essa doença, por estar em contato com as vacas todos os dias. As vacas desenvolviam uma doença muito semelhante à varíola. Isso fez com que essas pessoas ficassem resistentes à varíola. Desde então, para prevenir a contaminação por varíola, Edward Jenner começou a aplicar na população os agentes causadores da doença nas vacas, retirados das pessoas resistentes à varíola. Então, olha o que o médico pensou e começou a fazer. Como ele viu que as pessoas que lidavam com as vacas eram resistentes à varíola, ele começou a retirar dessas pessoas resistentes os agentes causadores da doença. E ele pegava esses agentes e aplicava na população. E esse foi o início da vacinação. Era aplicado na população os próprios agentes que causavam a doença, fazendo a população ficar resistente a ela. Entendido? E assim começou a se desenvolver a vacinação. Então, a partir daí, outros estudos começaram a ser feitos, né? As vacinas começaram a ser desenvolvidas e nós estamos como hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitos pesquisadores de vários lugares pelo mundo inteiro têm estudado nesse tempo a vacina contra a Covid-19. Mas tudo começou aqui, pela história, né, de Edward Jenner, esse médico que estudou a vacina, que testou uma vacina contra a varíola, lá na Inglaterra, ok? Bem, tem umas atividades para você copiar no seu caderno de ciências, né? Então você vai copiá-las no caderno e em seguida responder essas atividades, ok? Capricha aí na letra e bons estudos. Um beijinho, até a nossa próxima aula.